Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Nós estamos reunidos aqui essa manhã, no primeiro domingo do mês de novembro, dia 5 de novembro, para celebrarmos esta mesa fantástica, que é a mesa eucarística no culto de logo mais às 18h30, e você é nosso convidado. Será um tempo fantástico para nós nesse domingo que se aproxima do final do ano velozmente. Deus tem sido bom, fiel, generoso conosco, tem nos dado tantas belas oportunidades de viver uma vida em profundidade nas tramas do Evangelho de Nosso Senhor, e nós estamos felizes por isso. Hoje, no programa Café com Bispo, nós temos a presença da nossa querida irmã Lloyd Nogueira. Olá, meu bispo. Sentimos sua falta domingo passado, sim, querida. Sim, foi uma semana difícil, né? Uhum. Eu trabalho com a voz, né? Tanto aqui como em outros lugares. Eu precisei, né, estar atenta, fazendo um tratamento. E hoje estou aqui, estou com você, tá? Estou aqui no café com os meus bispos, com o meu pastor João, mas também estou aí com você. E eu estava com saudade. Ora. Então vamos... Estava com saudade de mim, meu bispo? Claro, fez muita falta, né, amiga? Fez falta. Eu estava falando com o João que uma voz feminina sempre dá um balanço bom na nossa programação, né? Uma dinâmica boa. Esse contraponto feminino é importante para nós, né? É, né? Sim. É, pastor João. Ora. Eu estou só mexendo com o senhor. Ora. Eu sei que o senhor estava sentindo falta dessa brincadeira. Pastor querido, seja bem-vindo ao programa dessa manhã, pastor João. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos ouvem, que dedicam um pouco do seu tempo para participar conosco, para compartilhar conosco dessa dissertação que fazemos sobre a Bíblia, mais ultimamente sobre o Evangelho, que conta da vida, que conta dos fatos, que conta da vinda e da assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Nós estamos mergulhados nessa tarefa de fazer essa investigação sobre essas questões da vida e obra do nosso Senhor, de suas palavras que são tão importantes para nós, que nos ajudam a regular a nossa própria vida, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele tomou por modelo Jesus, para que nós fôssemos a semelhança desse modelo, né? Ao exemplo dele. Então, nós estamos sempre perseguindo as palavras de Jesus, suas falas, suas interferências, suas interpelações. Eu tenho grande interesse em tudo que Jesus diz. É para mim de suma importância sua fala, né? A minha tarefa pessoal é enxergar pelas lentes do Evangelho as coisas que estão diante de mim, não é? Amém. É pensar pelo Evangelho, é falar pelo Evangelho. Essa é a minha tarefa habitual. Eu estou o dia todo e todo dia inserido nessa tarefa, né? Glória a Deus. As palavras de Jesus me empolgam severamente. Eu estava ouvindo vocês no programa passado e foi muito... Essa palavra de Jesus sobre a oração, a persistência, né? Na oração e se manter naquele lugar da oração, da persistência, da constância. E vocês falavam sobre isso, em permanecer nesse lugar, não sair desse lugar. Então, Jesus, ele é esse mestre que nos ensina a persistir nessa caminhada. Isso, a permanecer. Permanecer. Sim. Antes de entrar na leitura, eu queria deixar registrado aqui que durante mais de 50 anos, por que não dizer quase 60 anos de leitura da Bíblia, nunca me foi tão proveitoso, não porque eu não tivesse aproveitado o que pude aproveitar, mas nunca me foi tão proveitoso quanto o tempo que a gente está passando aqui, observando sentença por sentença, frase por frase, colocação por colocação de Jesus em cada situação, entendendo onde estava, por que falou isso, que nós vamos entrar aqui basicamente no segundo bloco, entender por que aquilo acontecia
Isso para mim tem descortinado uma compreensão tão grande que não é que tenha me enchido de sabedoria, não, mas compreensão para o melhor viver o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, a dinâmica, João, que nós adotamos para o programa, ela favorece muito a gente estar evitando as digressões que às vezes acontecem, porque aqui a gente tenta contextualizar a história, a geografia, os personagens, para que a gente tenha uma ideia mais clara do que está acontecendo, né? Houve um tempo, eu não sei se ainda estamos nesse tempo, mas houve um tempo, em que eu via muito costumeiramente as pessoas fazendo retalhos dos textos bíblicos, né? Quando a gente faz esses retalhos, a gente perde muito. A gente perde a contextualização deles, então o entendimento fica comprometido, né? Logo que a gente também está amadurecendo e nossa leitura numa fase madura, ela melhora muito a depuração daquilo que a gente está lendo, né? Eu estava conversando com um amigo, um intelectual, ele estava me dizendo, Renato, a gente vê a vida e as coisas a partir da biblioteca que a gente tem na cabeça, né? Então, assim, dependendo do conteúdo que eu tenho, minha leitura será mais apurada, mais profunda ou mais rasa, dependendo daquilo que eu tenho como informação dentro de mim, né? Então, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai ficando mais maduro na caminhada, né? Que a gente vai enfrentando o curso da vida, a gente vai tendo também, né, João, leituras mais precisas, né? Mais próximas daquilo que é real, né? O coração da gente, quando se inclina para aquilo que a gente se propôs fazer, muda muito também do nosso entendimento. Né? Sim, sim. E nós temos feito esse programa aqui com o coração, não como uma obrigação, não apenas como um dever. Devemos fazer, sim. Mas temos feito muito mais com o coração. A gente se dedica, de fato, a fazê-lo. E fazendo, a gente aprende. Especialmente porque nós somos três. Disse um certo amigo que tem coisas que a gente não vê, mas quando o outro foca a lanterna, a gente consegue enxergar, né? Sim, Então, às vezes a gente vai aqui caminhando, quando o outro, um dos companheiros foca a lanterna, a gente vê mais além do que o próprio que focou a lanterna. E logo a gente pega o texto seguinte, a deixa seguinte, e sai levando aquilo que, sobretudo, eu quero dizer para vocês. A gente não está fazendo nada da nossa cabeça. Nós buscamos orientação do Espírito Santo. E ele, sobretudo, aquilo que disse Jesus, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, ele vos guiará em toda a justiça. Então, é nessa dependência do Espírito Santo que nós buscamos trazer a palavra para o público. Sim, é verdade, João. Como nós estamos cheios dele, né? A presença dele é plena em nós. Eu espero sempre estar vazando os segredos de Deus, né? Na nossa fala aqui. Olha, o texto que nós vamos ler agora, para mim, é muito impactante. A gente tem preferido ler na versão contemporânea, nessa que foi editada pela editora Vida, né? A mensagem, porque ela é um texto mais contextual, menos erudito. João sempre faz o contraponto na versão que ele usa, que não é a mesma que nós estamos usando. Isso também nos ajuda a manter acesa essa tradição da Bíblia mais erudita, né? Mas a gente está procurando conteúdos que facilitam. Então, fazer esse contraponto também é muito importante para nós, né? Eu faço o contraponto não é por uma questão de teimosia ou resistência à Bíblia contemporânea. É exatamente para dar um contrabalanço bem melhor naquilo que a gente está fazendo. Né? Sim, sim, tranquilo. Isso aí está bem entendido. Lodi, vamos lá proceder. Nós estamos, olha, no capítulo 18 do livro de Lucas, bem exatamente no versículo 9, que é o texto que a gente vai ler agora, né? Isso mesmo, que fala sobre o cobrador de impostos e o fariseu. Né? Para alguns que se julgavam bons,
estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí, de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Ótimo. Ui! Ótimo texto. Ótimo texto. Porque, assim, Jesus começa falando sobre a condição moral do ser humano. E, utilizando-se da figura de um homem que se julgava bom e estava satisfeito com sua condição moral. Gente, a gente precisa entender de uma vez por todas que a pauta moral não é a pauta do Evangelho. É da pauta da existência. É de como os seres humanos estão habitando a sua existência. Não é da pauta moral, porque eu posso ser moralmente impecável, João, e uma tragédia interna. Domingo próximo passado, eu citava um texto ainda de Lucas 11, que Jesus diz para aqueles que cumpriam a pauta moral, que eles eram de aparência. As pessoas, ao passarem e verem a bonita aparência deles, não podiam imaginar a tragédia que estava para dentro, abaixo da linha do que aparecia. E, novamente, a gente se depara com Jesus sublinhando essa questão de que havia ali aqueles que se julgavam, não é, pessoas do bem, e estavam satisfeitos com sua condição moral. E Jesus está, com essa parábola, evidenciando que a pauta do Evangelho não é a pauta da moral, é a pauta da existência, a pauta do conflito interno, a pauta da humildade que está por baixo dessa linha moral, né, da reputação que as pessoas têm sobre nós, e elas não têm a mínima ideia do que se passa para dentro de nós. Os abismos que aqui se encontram, elas evitam os abismos e vivem só na superfície, naquilo que pode aparecer. Eu me lembrava também, domingo passado, quando o Davi ora dizendo: Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Há escuridões, João, que vão muito para além da pauta moral, está no conflito da existência. Não importa o quão moralmente você se comporta, se na tua existência é um escombro, é uma obra destruída, é uma escuridão só. Jesus está colocando isso aqui para dizer que aquele cobrador de imposto, aquele que foi desclassificado pela pauta moral do outro, né? Ele compara o outro aos adúlteros, né? Aos ladrões, trambiqueiros, e os cobradores de impostos, que também são inimigos do povo, né? Ele diz, ele saiu justificado. O que era considerado traidor saiu justificado. Entende como que
a pauta moral tende a enganar, ela satisfaz os instintos religiosos. Mas para o Evangelho, não. O Evangelho é muito para além daquilo que se pode ver com os olhos, né? É que a questão moral vem de maioria, né? Então, o que a maioria aprova em mim, isso para mim me satisfaz. Como eu sou visto pela maioria e por mim mesmo, isso me satisfaz, isso me dá orgulho, me dá vaidade de ser um homem aprovado pela maioria da sociedade. Enquanto este publicano ou cobrador de imposto eram vistos como exploradores, como ladrões. Por quê? Porque eles cobravam os impostos para Roma. Dali tiravam o seu percentual, sem dúvida. Se esforçavam o máximo, sem deixar passar nada diante dos seus olhos para que aumentasse a sua renda. Isso era chamado de ladrão, de explorador. Então entra esse crente, metido a santo, a importante, a cumpridor. Só faltou ele chamá-lo de fariseu aqui, que devia ser um fariseu. Era um fariseu. Era um fariseu, isso. Cumpridor de regras religiosas. Cumpridor de regras religiosas. É tanto que... Não, eu vou deixar esse assunto para depois, porque ele é muito melindroso. Mas é muito comum pessoas que falam em língua zombarem daqueles que não falam em língua porque se acham superiores, porque se acham mais santos, porque se acham mais dignos de que outro que não fala em língua perto de si. Isso é aprovação da maioria. Isso é a vaidade. Jesus está falando exatamente disso aqui. E quando no texto que a Luíde leu, na finalização do texto, na tradicional, é aquele texto que muita gente lê de forma errônea ou interpreta de forma errônea, né? Quando diz, aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado, né? Então, a gente leu, ouviu isso aqui por longos anos, de que os humilhados serão exaltados. Os humilhados vão ser humilhados mesmo, espizinhados a vida inteira. Quem está humilhado não é porque é humilde, está humilhado porque a sua exaltação, a sua empáfia se quebrou diante da opressão ou da pressão de alguém. Então, o humilhado será humilhado por resto da vida. Diferentemente do humilde, né? Ou quem se humilha, né? Quem se humilha, ou seja, aquele que por si mesmo se humilha. Se encontra essa posição, né? Eu costumo falar isso, que a humildade é algo que vem de dentro para fora. A humildade é algo que vem de fora para dentro. A humilhação. A humildade é aquilo que brota de dentro de si para fora. A humilhação é aquela que outro impõe sobre ti. E nem sempre você está disposto a se humilhar pela humilhação que é sofrida. Sim, dói, a humilhação dói, né? A humilhação dói. Eu até costumo dizer, só fechando aqui, que para o humilde não há humilhação. Ele recebe a opressão com tanta humildade que não considera aquilo uma humilhação, mas simplesmente um trâmite normal da vida. Quando alguém é humilde o suficiente para receber qualquer opressão, qualquer humilhação aparente, ele não recebe aquilo como humilhação. Então eu costumo dizer, para os humilhados ou para os humildes, não haverá humilhação. Haverá situações quase insuportáveis, mas a sua humildade lhe dá a condição de suportá-la. Sim, é impossível, Lloyd, se construir um mundo diferente com pessoas indiferentes. A indiferença que essa arrogância do fariseu mantinha ali naquele espaço, não é? Que comportamento, que não né? tinha um mundo diferente, o comportamento dele. Então, assim, se a gente está achando que o bom comportamento da gente garante qualquer coisa diante da graça e da compaixão divina, estamos enganados. Estamos enganados completamente. Muito. Auto-engano, né? Auto-engano. Hoje nós falamos muito de comportamentos tóxicos, né? Aqui dentro de uma igreja, 2 homens orando, cada um apontando, né,
traços, né? Traços de humildade, de reconhecer que ele é um miserável, que ele necessita da compaixão de Deus, e o outro dizendo, graças a Deus eu não sou como esse Isaí. Graças a Deus que eu oferto desse jeito, que eu faço assim, né? Quer dizer, ele se exaltando a sua própria postura, e o nariz empinado. Todo arrogante tem uma postura, né? O corpo fala, a gente fala isso, o corpo fala. E aqui está falando, Jesus dizendo, se continuarem de nariz empinado, vocês vão dar de cara no chão. Onde é o lugar de todo arrogante. Aí atrás de toda arrogância e orgulho tem o crítico, né? Tem aquele que se acha autossuficiente, tem aquele que é preconceituoso, tem tudo isso debaixo dessa camada de orgulho e de arrogância. Sim, Lloyd, tem um detalhe, João, que é importante a gente pensar, é que ninguém muda na sua vida aquilo que não reconhece. Se eu não reconheço minha escuridão, primeiro é assim, eu só posso compreender a escuridão do outro se eu reconheço a minha própria escuridão. Se eu não consigo enxergar a minha escuridão, eu não tenho compaixão com o outro. A gente está vivendo uma sociedade de extrema violência, né? De onde parte essa violência? Das inquietações que o violento tem dentro de si. De onde parte o preconceito? Parte do preconceituoso. Parte também dos conflitos do preconceituoso. Se o preconceituoso ele não mergulha nele mesmo e não se depara com seus monstros, não se depara com seu nível de escuridão, o que ele vai consentir mudar nele? Eu não mudo aquilo que eu justifico. Não tem como mudar. Não tem como mudar, João, aquilo que eu explico em mim. Não há como mudar aquilo que eu reconheço, que eu não reconheço em mim. O pior disso mesmo é que muitas vezes nós queremos, em não reconhecer o que há em nós, apagar o que há no outro. Sim, vocês conhecem a fábula da cobra e o vagalume? Não sei, acho que a cobra tentando pegar o vagalume, tentando pegá-lo, e o vagalume saltando para todos os cantos, terminou parando exausto sob o monte de terra e pergunta, mas dona cobra, por que você me persegue tanto? Por que você quer me comer se eu não faço parte do seu cardápio alimentar? Eu não faço parte do seu cardápio alimentar. E a senhora me perseguindo para me comer, para me devorar, por quê? Porque o teu brilho me faz mal. O teu brilho me incomoda. Eu não consigo brilhar como tu brilhas e o teu brilho me incomoda. Infelizmente, é uma realidade, é uma fábula, mas há muita gente que exatamente persegue o outro porque o brilho do outro incomoda, o sucesso do outro incomoda. A vida que o outro leva. O que disse esse fariseu aqui? Eu não sou como esse publicano. Ou seja, a humildade daquele cidadão no canto estava incomodando aquele empafioso. Sim. É justamente isso que acontece. O que eu não suporto em mim é justamente o que me incomoda no outro. O que me incomoda no outro, usando a prosopopeia aqui de João, da cobra e o vagalume, é justamente aquilo que eu não suporto em mim que vai estar me incomodando no outro. O outro não é meu inimigo, mas ele se torna meu inimigo quando ele é diferente de mim. E eu estou conflituoso de alguma forma. Então, eu vou procurar me castigar no outro. Esse é o movimento. Eu vou procurar me castigar no outro. Então, quando eu agrido o outro numa ação, por exemplo, homofóbica, quando eu agrido o outro, na verdade, eu estou me agredindo nos conflitos da minha própria sexualidade. E aí eu aproveito para matar no outro aquilo que eu gostaria que morresse em mim, não é? Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai ver que a pauta moral, ela é a coisa mais importante, o que de verdade não é.
é como eu me encontro na minha existência, né? Quanto mais humano, mais humilde. Quanto mais eu queira me parecer com Deus, mais parecido com o diabo eu me torno, né? Oh, meu Deus do céu. Ele queria tornar-se assim. Né? Ele queria tornar-se assim. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, queridos, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo e nós já estamos aqui caminhando para o capítulo 18, versículo 15 do livro de Lucas, numa narrativa esplêndida. A gente acabou de sair de uma questão muito preciosa no meu ponto de vista, quando aquele sujeito da pauta moral se encontra com aquele outro sujeito que está mergulhado na sua pauta existencial, e Jesus diz que quem sai justificado não é aquele que se aferra à pauta moral, mas aquele que se percebe em sua nudez existencial, nos conflitos que carregava e estava encarando seus conflitos, pedindo suporte a Deus para superar as questões da sua fragilidade humana. Ele diz, esse saiu justificado. Mas aquele que estava agarrado à pauta moral, ao cumprimento das regras, esse não saiu justificado. Coisa séria essa, né? Porque a gente fica agarrado... O Evangelho não é, de forma alguma, da pauta moral. Aqui me leva a entender que diante de Deus, ao te apresentar diante de Deus, não leve suas qualidades, leve suas necessidades. Uhum. Leve seu louvor, sua alegria, mas não leve suas qualidades. Deus já te conhece, já sabe quem tu és. Uhum. Mostre a Ele as suas ansiedades, as suas necessidades, o seu pedido, na verdade, e diante da sua misericórdia. Não adianta apresentar as tuas qualidades. E o que Jesus está dizendo aqui é que alguém chegou apresentando todas as suas qualidades, inclusive alegando ser um bom dizimista. Uhum. Talvez cobrando de Deus recompensa por ser um bom dizimista. Uhum. Não está pautado aqui no texto, mas subtende-se que foi isso. Um habitual jejuador. Não, João, está no texto, sim. Não apresente a Deus. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Ele está alegando isso. O que vem daí para mim, Deus? Olha, eu estou sendo justo. E aí, o que vem daí para mim? Uma negociação. O que a gente está deixando bem claro aqui para nós é que ao nos apresentarmos a Deus em nossas orações, em nossas conversas com Ele, eu até costumo dizer, caminhando por aí, às vezes começo a cantar, mas Deus, espera aí, eu tenho que cantar o que Davi cantou? Eu tenho que cantar o que os outros cantam? Por que eu não tenho que cantar a minha canção? Por que não ter seu próprio salmo, né? Por que eu não tenho meu próprio salmo? Aí eu começo a inventar de dentro de mim aquilo que eu quero dizer. Eu não quero repetir o que o outro disse, não porque eu ache inconveniente, mas é porque eu quero buscar de dentro de mim, trazer o que há de dentro de mim para Deus. Uhum. E, infelizmente, aquele cidadão também estava lançando o que havia de dentro dele. Ele estava aqui fazendo um salmo, né? Vaidade. Oh, Deus, eu sou bom demais. Ele estava cantando o salmo dele aqui, pastor João. É que estava partindo dele. Infelizmente... O salmo da sua tragédia. Não era o aceitável, né? Uhum. Estava falando do seu coração. Fala a boca uhum. do que está no coração, né? Do que está cheio o coração. É Sim. preciso termos o nosso coração contrito com Deus. O salmista já diz assim, um coração contrito tu não desprezarás, ó Deus, né? Uhum. Exatamente. A nossa contrição com Deus uhum. é o que nos aproxima dele, é o que nos faz receber dele o acolhimento. Quantas vezes Davi fez besteira por aí? E eu costumo dizer que ele corria e sentava-se como um coitadinho no colo de Deus. Sentava-se como um coitado no colo de Deus e Deus atentava para Davi. É tanto que Davi morreu velho. E não consta nenhum acidente dele numa guerra, né? Não. Morreu velho, morreu e farto de dias, né? Uhum. Então, coração contrito com Deus. Fazia suas bobagens? Fazia. Mas reconhecia suas bobagens. Nunca chegou diante de Deus. Olha, Senhor, eu fiz aquilo com a mulher de Urias porque ela me tentou. Ela foi se expor diante de mim? Não.
Ele chegou e disse, Senhor, faz o que tu quiser comigo. Eu já fiz minha besteira, agora faz com que tu bem entenderes comigo, porque eu estou aqui para receber a tua sentença. Uhum. Sim, reconhecimento, né? Reconhecimento. Agora nós vamos para uma outra história curtinha, né? Que está aí no versículo entre o 15 e o 17, né, Luiz? Sim. Aqui fala que as pessoas traziam crianças a Jesus, esperando que ele as abençoasse. Quando os discípulos viram isso, quiseram afastá-las, mas Jesus as chamou de volta e os repreendeu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção, a não ser que vocês aceitem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, não irão entrar nele. Bom, é o caminho da institucionalização da nossa relação com Deus, né, cara? Jesus estava ali, as crianças bem presentes, os discípulos estão tentando institucionalizar a relação dele, né? Tipo, não, criança não, né? Criança não. Criança Acho que não. sempre assim, a coisa da fé é a coisa de adultos, né? Não é uma coisa para crianças. Jesus tinha acabado de falar de arrogância e humildade, linkou com a humildade e a simplicidade de uma criança. Sim. Deixai vir a mim, deixai vir a minhas crianças, como elas fazem bem ao reino. A gente tremendo. desaprende coisas na vida que a gente nunca devia desaprender, principalmente as coisas de criança, né? Como a sinceridade, a simplicidade, a credibilidade, essa coisa do eterno aprendiz, essa fase de fundação da criança, né? Diz que a gente olha o mundo uma única vez na fase infantil, depois a gente só repete, porque a fase da gente enxergar o mundo é a fase infantil, né? Aquele primeiro olhar, depois nunca mais a gente vai olhar, a gente só vai repetir coisas, né? E ressignificando coisas. Vai ressignificando coisas, mas a gente só vê o mundo uma vez na vida, né? Jesus está dando esse valor às crianças e ensinando aos discípulos que se a mentalidade deles não evoluir para a mentalidade de uma criança, eles não conseguem perceber o que está acontecendo, porque o reino é dessa natureza, né? Se eles não se transformarem em eternos aprendizes, eles não conseguem ver nada do reino, né? É visto com simplicidade, né? Precisa ser visto com simplicidade. Eu quero parar bem aqui quando traziam-lhe também as crianças para que ele os abençoasse. Que importância, como entendiam os pais, como percebiam os pais que em Jesus havia virtude capaz de uma bênção colocada sobre uma criança, torná-lo um homem de bem. Eu não sei por que as nossas crianças são alijadas da participação nos nossos cultos, se deixa com a babá, se deixa com quem quer que seja para não dar um trabalho em trazer aos cultos. Gente, é aqui que eles vão aprender as coisas com relação ao reino, com relação à vida. Quando Salomão diz, ensina a criança no caminho que deve andar, não é simplesmente no caminho da igreja, mas no caminho da verdade, onde se trata de verdades. A não ser que o ambiente religioso que você viva não tenha verdades ou não seja confiável. Mas, se é confiável, leve as suas crianças a participarem. Eles levavam as crianças a Jesus para que Jesus os tocasse, os abençoasse, crendo que aquele homem chamado Jesus, que estava ali operando milagres, tinha bênçãos a transmitir àquelas crianças e torná-los. E eu hoje paro para perguntar, quantas daquelas crianças se tornaram evangelistas no decorrer da igreja? Hoje, João, ainda tem uma grande vantagem, que a maioria das igrejas que eu conheço tem lá um departamento infantil para que as crianças não estejam deslocadas dentro do ambiente da nave principal, onde, às vezes, a forma de se ministrar a palavra... A fala adulta não os alcança, né? A fala adulta não os alcança. Então, a maioria das igrejas tem o cuidado de ter um departamento infantil
justamente para facilitar essa comunicação com as crianças, né? Era justamente isso que eu ia tocar, esse ponto. Nós afastamos as crianças quando nós não damos recurso dentro de uma igreja ou dentro de uma escola a esse aprendizado da Bíblia, a respeito da fé, da caminhada com Cristo, quando nós não investimos, seja com pouco recurso, uma sala de aula, com as cadeirinhas, com o lanchinho, nós afastamos as crianças, porque as crianças, elas são visuais, né? É a faixa etária que elas são atraídas pelo ouvir da música, pelo contar da historinha, pelas cores da sua sala. Então, nós afastamos as crianças quando nós não cuidamos desse recurso dentro da igreja, uma sala pintadinha, um chão aconchegante, uma cadeirinha que ela possa se sentar confortavelmente, nem que seja uma esteira no chão, onde ela vai ficar ali acomodada. Aí nós atraímos a criança, né? Hoje nós podemos fazer isso dentro de uma igreja, ter um local em que essas crianças são colocadas ali. Muitas vezes não é preciso ter o ar-condicionado, não é? Muitas vezes não é preciso ter esse luxo que muitas igrejas oferecem, mas se puder ter, tudo bem para isso, mas ter um lugar em que essa criança não seja impedida, né? Quando o Senhor diz, olha, não impeçam, deixa elas virem. E como nós estamos impedindo? Muitas vezes não dando esse recurso que é tão necessário para essas crianças de 2 a 4 anos, um berçário, um fraldário, apenas às vezes só uma cadeira para aquela mãe que ainda está amamentando, que ela possa estar naquele lugar, dando, né, do seu leite para o seu bebê, ter um fraldário, uma mesa onde aquela mãe possa trocar a fralda do seu bebê. Tudo isso é atrair a criança e não afastar a criança. Domingo próximo passado, antes de abrir o culto, eu estava olhando os meninos brincando, correndo, jogando aviãozinho dentro da igreja. E na minha formação infanto dentro da igreja, aquilo me incomoda. Veja bem, aquilo me incomoda por uma questão de formação anterior. Mas lá dentro de mim há algo que me faz sorrir ver aquelas crianças brincando e dizer como eu teria sido feliz se eu tivesse podido brincar, podido estar, achar um ambiente onde eu pudesse estar à vontade. Então, o que eu estou querendo dizer? Não sacralize tanto o ambiente do templo a ponto de suas crianças não poderem brincar enquanto o culto não está acontecendo, nem poderem andar, participar, conhecer a nave do templo, porque se eles forem proibidos disso acontecer, é provável que quando eles estiverem adultos eles não queiram voltar lá. Aquilo que lhe foi negado na infância não será desejado na vida adulta. A criança que não tem medo do altar, João, vai se estabelecer um adulto que se aproxima com facilidade do altar, né? Se eu dificulto o acesso ao altar da criança, eu crio essa barreira de aproximação e pode ser muito mais complicado, né? Sim. Essa ideia de sacralização que João citou ainda há pouco é uma ideia que precisa ser reavaliada mesmo, né? Como se o altar fosse o lugar sagrado, e sagrado não somos nós. É essa filosofia que dificulta, às vezes, o acesso, né? Que dificulta a nossa compreensão. Esse animismo, né? Esse animismo, transformar a guitarra em guitarra santa, não deixar a criança tocar no microfone. Santo. Exatamente. É isso mesmo. O púlpito é o lugar do sagrado, como se o sagrado não tivesse sentado ouvindo do meu sagrado os segredos para o sagrado do outro, né? Perfeito. Os indivíduos são sagrados, mas as coisas não. Isso é animismo. É influência da cultura grega nas atividades da igreja, e a igreja tem que pensar nisso, né? Essa sacralização das coisas é animismo. E animismo não é uma defesa de Cristo, é uma infiltração da filosofia grega na caminhada da igreja, né? Eu já falei aqui em um programa passado, há muito tempo atrás, que eu conheci um dos melhores tecladistas evangélicos do mundo. E ele era tão irrequieto, quando chegava na igreja, ele corria para o teclado da igreja. E muitos diáconos o repreendiam, tiravam dali.
Mas ele me contou. O pastor muito safo, muito habilidoso, leve, muito habilidoso, pega e compra um teclado para ele, pequeno. Não o privou do teclado da igreja, repreendendo. Mas para evitar um dano, ele compra um teclado e dá para o menino. E ele tornou-se um dos mais habilidosos tecladistas do mundo, chamado Noé Ramos. Por quê? Porque foi visto na sua infância como um talento e não como um perturbador. Sim. É aquele mesmo movimento de Saulo e Barnabé, né? É. O que Barnabé vê naquele rapaz, né? O potencial que estava ali. Ninguém queria Saulo, né? Dar oportunidade, né? Claro. A questão da oportunidade. Treinar e dar oportunidade. Isso. Porque assim, só considerando, na primeira viagem missionária apostólica, está lá Barnabé e Saulo. Na segunda já é Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo assume a liderança. Então, é treinar e oportunizar. Isso. Treinar e oportunizar, não é? Tudo bem se nos primeiros treinamentos a criança não sai, né? Não sai totalmente habilidoso, porque é treinando, né? O Senhor está treinando os discípulos aqui nessa caminhada. Samaria, Galiléia, Jericó, porque o destino dessa criança é também chegar a Jerusalém. O nosso destino não é ficar no meio do caminho, é chegar a Jerusalém. Então, o Senhor está ensinando aqui esses discípulos nessa caminhada de treinamento, e tem momentos que eles vão fazer coisa que o Senhor, que geração é essa? Eu falo tanto, vocês ainda não aprenderam. Né? A mesma coisa uma criança, a gente vai ensinando e nós temos que ter paciência nesse treinamento. Tem momentos que nós vamos ensinar para a criança, mas tem momento que a criança vai nos ensinar. E que nós temos que estar com esses ouvidos atentos e sensíveis para entender que tem coisas que ela está me ensinando. Que o meu orgulho do fariseu, dizer graças a Deus que eu não sou como essa criança, imatura, insegura, corre por aqui, por ali. Tem momentos que nós, como líderes, professores de criança, pastores de criança, nós temos que estar atenta, porque essa criança está crescendo. E logo, logo atingirá a maturidade do varão perfeito. Sim, Lloyd, ao sabermos nós que a nossa fase adulta ela é mais pilotada pela nossa fase infantil do que nós imaginamos, então nosso cuidado com os infantos deve aumentar a nossa atenção. Porque é nessa fase infantil, João, que o adulto está sendo consolidado. É nessa fase infantil que o adulto está sendo formado. Se a gente deforma uma criança, nós vamos ter fatalmente um adulto deformado. Essa semana eu celebrava os 90 anos do pai do amigo meu. Então, era um encontro de idosos, na verdade. E passei 2 dias lá com eles, lá em Santo Antônio dos Lopes. E o meu papo com eles era muito sobre a idade, a gente já está indo e tudo, e eu informando para eles. Inclusive, estava dizendo, dona Ondina, a minha maior preocupação é com a geração que vai me suceder. Eu tenho preocupação com a geração que vai me suceder nesse mundo. Eu acho que na idade que estamos, a nossa preocupação deve estar voltada para formar uma geração sucessora. Uma geração que trará a este mundo benefício. Porque se a geração que nos formou tivesse o cuidado de entender o mundo que nós iríamos viver, nós não teríamos encontrado o mundo tão difícil de viver como nós encontramos. Então, estamos falando de criança, e eu estou falando também para líderes que nos ouvem, não menospreze as crianças, mas vejam neles o seu sucessor. Se você é um pastor de sucesso, lembre-se que você formar bem uma criança, cuidar bem dele, ele poderá ter muito mais sucesso do que você está tendo. Se é um líder de sucesso, lembre-se que você foi criança, e que a criança que passa por você, seja seu filho, seja quem for, precisa ser cuidado. O que Jesus Cristo disse? Não impeçam. Deixam vir a mim. Tragam. Se tornem como criança. Ou seja, entenda que essa criança irá lhe suceder.
E se ele não for bem cuidado, treinado para ser um bom sucessor, esse mundo será muito pior do que o que nós encontramos para viver. Sim. Olha, eu li um livro, bem grosso ele até, de um escritor muito renomado. Ele escreveu um livro sobre os hábitos de sucesso e escreveu um livro sobre o que ele chamou de 8º hábito. E esse 8º hábito, um livro dedicado exclusivamente a isto, ele nomeou o legado como o 8º hábito de sucesso. O legado, a transferência do legado, é a coisa mais importante. Olhemos, João, para o movimento, por exemplo, bíblico, né? Vamos lá, vamos a Moisés, que foi um líder libertador. Ele formou vários discípulos e transferiu o legado para um deles, o Josué. Josué não forma nenhum sucessor. Assim, não era um homem de caráter reprovável, era um bom líder, só que nessa questão ele não passou o legado. Então, a teocracia morre com Josué. Logo depois a gente vai ter o período dos juízes. Quando o texto diz que morreu Josué com 123 anos e a geração que o sucedeu não conhecia Deus nem os seus feitos. Entende? Então, ele não passou o legado, não transferiu o bastão para a próxima geração. Talvez, não formou líderes. Não formou líderes. Não formou, ele formou seguidores. Esse é o grande problema que nós enfrentamos, é a transferência do legado. Eu tenho me preocupado particularmente, eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas eu tenho olhado, ou não tenho bons olhos e não consigo enxergar, ou ainda não chegou uma criança que eu possa treinar para passar o legado, né, João? Isso, não, porque nós estamos indo, e é verdade. É que nós pensamos que temos que ter um Samuel diante de Eli. Não. Eu lembro, já fazem 18 anos, quando você estava ministrando numa sala lá na nossa casa, lá onde nós começamos o trabalho, e de repente, no meio da ministração, o menino começa a saltar lá no meio da sala e olha assim e diz: Ebipo, o senhor para a mensagem, lembra disso? Para dar atenção a ele. A avó daquele menino, toda constrangida, corre para pegá-lo, como se ele estivesse fazendo uma vergonha estar ali no meio, fazendo aquela intervenção. E o bispo disse: não, deixa. Se fosse com Jesus, o que ele diria para essa criança? Então são legados que a gente não percebe que está fazendo. Hoje esse menino é um menino de bem, já está completando 18 anos, inteligentíssimo. Não se perdeu por aí, menino de bem. Então, essa é a história. A gente às vezes quer encontrar ou achar que a gente precisa de um Samuel para instruí-lo no sacerdócio. A gente está instruindo por onde passa, por onde ministra. Aquelas crianças que nos ouvem, que recebem o nosso abraço, que têm a nossa atenção, que sentamos com ele num momento, numa classe, para bater um papo com eles. Essas crianças são realmente os depositários do nosso legado. E eles não se perderão, porque o texto diz que, ainda quando for velho, ele não se perderá. Não, essa consciência, João, para mim está muito clara. Eu tenho uma consciência nítida, né? Esse movimento de investimento nos nossos netos, nos nossos filhos, nos nossos bisnetos, esse investimento precisa ser consciente, porque a gente está depositando todo o investimento do futuro nessa condição tenra deles, né? E a gente não pode se esquecer disso. Aquilo que marca a vida deles na infância, eles vão levar para o resto da vida deles. Né? E é o que nos adverte o Salmo 78, né? Não encobriremos aos nossos filhos, para que eles contem aos seus filhos,
e os seus filhos contem as gerações que ainda haverão de nascer. Sim, sim. Esse é um movimento que a gente precisa estar fazendo com relação à fé. Está transferindo e não acumulando, né? Não rejeitando as crianças. Se a gente tem essa consciência, a gente melhora muito as questões da vida, né? As crianças naquela fase de pergunta e a gente com a estupidez de não querer ouvir ou de não saber responder, né? A gente silencia crianças que deveriam continuar na sua fase falante, né? Ela está ali indagando, querendo saber, e seus pais emudecendo. E aí nós temos uma fase adulta complicada, né? Gente, vamos ali tomar um cafezinho, a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Domingo maravilhoso esse, primeiro domingo do mês de novembro. Gente, como está passando rápido o ano, né, Diogo? Uma velocidade sem tamanho. Nós já estamos no mês de novembro. E eu quero aproveitar para convidar você para estar conosco hoje às 19 ou às 18h30 no nosso culto vespertino, que é o nosso encontro da Santa Ceia de Nosso Senhor. Você é convidado para estar nessa mesa, trazendo sua família, ouvindo sozinho, não importa, venha estar conosco. Se você tem disponibilidade de tempo, se você está com o seu tempo folgado para isso, nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. Então, às 18h30, nesse encontro sensacional, nós estamos esperando por você. Agora nós estamos dando mais um passo, saindo dessa cena onde Jesus está ali com as crianças e os discípulos, tentando impedir esse movimento, e nós vamos para outro movimento de Jesus agora. Jesus se movimentando, né, Lloyd? Versículo 18, meu bispo. Do capítulo 18. Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe. Ele respondeu: Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: Há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo o que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Vendo sua reação, Jesus comentou: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro, falando pelos outros, lembrou: Nós não deixamos tudo para te seguir? Jesus respondeu: Sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais, filhos, seja o que for, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna. Muito bem. Muito bem. Essa cena é narrada por Mateus de uma maneira mais contextual. Ele não só narra o fato, mas ele contextualiza o fato. Diz que nesse momento Jesus estava caminhando para Jerusalém, numa romaria com seus discípulos,
quando este rapaz, ele vem no sentido contrário, se lança aos pés de Jesus e inicia a conversa, né? Então parece que a coisa era assim, insuportável para ele. Novamente vamos voltar à pauta moral. Quando Jesus argue sobre os mandamentos, ele diz, guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ou seja, as regras estão sendo cumpridas desde que eu me entendo por gente. Então, o problema não está nas regras, o problema está na minha existência. Há alguma coisa insuportável dentro de mim. E eu faço esse escândalo todo de me lançar aos teus pés porque eu não estou suportando as questões do meu interior. Então, novamente, a pauta moral aqui aparece como um elemento que não sustenta a crise da própria existência. E é isso que esse cara está anunciando com a sua insatisfação e querendo herdar a vida eterna, vida eterna, vida eterna. Alguma coisa precisa ser feita na minha vida, porque eu estou insatisfeito com a vida. Eu sou rico, eu guardo os mandamentos, mas está faltando coisa na minha vida. Eu sou um ser faltante. Alguma coisa está faltando. O que farei para herdar a vida eterna? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Então, entende como a questão da existência, ela vai para muito além da pauta moral, que a pauta moral não resolve as questões da existência? Aqui o que ele tinha não era suficiente. Ele era jovem, né? Jovem, ele era importante e era rico, uma figura pública importante, e fala que ele era rico, mas é como você falou, insatisfeito com a vida. E quando ele encontrou esse Jesus no caminho dele, né? Ele aqui diz, o que que eu faço? Tem alguma coisa que falta eu fazer. Me diz o que eu faço. Mas o problema das pessoas hoje, bispo, a gente trabalha com mentoria, trabalha com muitas pessoas que quando você lança, diz, olha, isso aqui é a tua dieta, faz. Se você quer se manter esse corpo, quer uma nutrição, quer a dieta alimentar, está aqui. Isso aqui é o que você tem que fazer. Às vezes a pessoa, mas eu gosto tanto de comer farinha, vai tirar farinha do meu cardápio. Mas eu gosto tanto disso. O que acontece? Que acaba eles não cedendo aquilo que é necessário fazer. E aconteceu com esse jovem rico. Jesus disse para ele, tem uma coisa que você precisa fazer. E quando disse que o que ele precisava fazer, ele disse, é muito para mim. Ele foi embora, virou as costas, e Jesus fez aquele comentário com os seus discípulos. Viu como é difícil? Vocês nem imaginam como é difícil para esse rapaz, para esse homem que é rico. Não era por causa de dinheiro. Desapegar, né? Desapegar. Muitas vezes a riqueza não é o dinheiro exatamente, mas são coisas que estão dentro de mim e que eu considero muito, que é um apego, aquilo que para mim é extraordinário na minha caminhada, que me satisfaz. Esse apego. E isso estava sendo difícil para esse rapaz. Sim. Deixar para trás. É verdade. Eu quero começar a minha fala citando um texto bíblico que diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A intelectualização de todas as ordenanças não traz satisfação nenhuma ao coração de ninguém. A tua cabeça pode estar cheia de religião, mas o teu coração pode estar cheio de ganância. A tua cabeça pode estar cheia de ordenanças a cumprir, e elas serem cumpridas, mas o teu coração pode estar cheio de amor a coisas que não convêm. A adultério é tanta outra coisa na tua vida. Porque há uma diferença muito grande entre aquilo que está na intelectualização daquilo e que desceu ao coração. O que a gente pode entender, e o que o bispo já falou muito bem explanado, é que aquele jovem tinha uma inquietação tremenda, lançou-se aos pés de Jesus. Mas o que aqui tem? Como disse a Loide, um cara rico, importante na cidade, cumpridor das regras religiosas, e um buraco desse tamanho dentro do coração dele. Porque tudo aquilo que ele cumpria, tudo aquilo que ele vivia, estava apenas na sua mente. E o seu coração estava voltado para os seus bens, para a sua riqueza, para os seus teres, para o seu tesouro. E é muito claro que quando
ele diz que ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. E Jesus sugeriu arrancar essas riquezas de dentro do seu coração. Não era da sua propriedade. Se ele era rico, ele tinha fonte de riqueza. Tirando aquilo que estava sobejado, ainda lhe tinha o suficiente para viver. Mas quando está no coração, aquilo que nós mais estimamos, e nem sempre o que nós mais estimamos na vida é Deus, é a sua palavra, é a essência de viver com Ele. Muitas vezes, tudo isso está apenas no nosso intelecto, está apenas na memória, na cabeça, para cumprir por obrigação, por regra, por medo de ir para o inferno, por qualquer outra coisa. E o coração está cogitando do sucesso no pastorado, o coração está batendo pelo sucesso no profissional, está batendo pelo sucesso no econômico, e aí fica essa diferença grande. Aquele homem queria a vida eterna, mas entender a vida eterna não cabe simplesmente à mente, precisa descer ao coração. Sim, verdade. Eu estava me lembrando, João e Lloyd, de uma metáfora do Osho, uma metáfora bastante conhecida, chamada o rio e o oceano. Quando o rio vem descendo as suas águas e vem naquele movimento veloz das suas águas descendo, e o rio começa a olhar tudo ao seu redor e ver tudo passando, as florestas passando, os campos passando, as pedras passando, e ele vai descendo e chega num determinado lugar que ele olha de longe, ele vê o oceano e ele teme e começa a tentar se agarrar à paisagem que vai passando, tentando voltar. E dizia o Osho que na existência ninguém volta. A gente está sempre indo, se deslocando e ninguém volta. E o rio tenta inutilmente voltar, como alguns de nós tentamos inutilmente voltar, porque na existência ninguém volta. É porque o rio desconhece. Ao ver o grande mar, ele se apavora, porque ele pensa na condição de deixar de ser rio. E isso o apavora. Só que no movimento de volta para Deus, a questão não é deixar de ser rio. A questão agora é tornar-se oceano. Um desafio, né? Agora não é uma questão de eu me perder de mim, é de eu me tornar nele. É dessa profundidade, é dessa grandeza que o Evangelho nos chama. Jesus não dá a ideia dele vender aquilo que ele tem e trazer para a tesouraria do movimento, né? Ele diz, dá aos pobres e depois vem e siga-me. Não traga nem o dízimo, vem e siga-me, né? E Jesus garante, toda a tua riqueza está no céu. Exatamente. Quando a gente desaprende esse movimento, né? Desaprende a simplicidade da criança, porque a parábola ela vem logo depois da questão da simplicidade da criança, né? Quando a gente começa a complicar a vida, né? Com o ter, se esquecendo de ser, e a vida não é uma questão de ter, mas é uma questão de ser, de verdade o é, porque não adianta o que você tem se você não consegue ser, não adianta a quantidade do ter se você não consegue fazer progresso no ser. E ele foi uma criança ensinada. Logo depois da parábola da criança, vem e ele termina dizendo, desde que eu me entendo por gente. Significa que ele, desde pequeno... Quantos rabinos estavam ali ensinando, né? Viu? Sim, mas não assimilou, não transferiu. Isso. E ele continuava tão vazio quanto sempre foi. Nós nascemos do vazio.
Não há nada dentro de nós quando nós nascemos. Vão colocando coisas. Dependendo das coisas que colocam dentro de nós, nós vamos continuar tão ou mais vazios do que a proposta da própria vida. Né? E ele estava assim, completamente vazio, embora fosse dono de tantas herdades. Né? Embora fosse cheio de riquezas e cheio de cumprimento de regras. Sim, atividades inúmeras, né, João? Eu fico pensando, você fala da fábula do rio, se aquele rio decidisse trazer areia, toda a areia do seu leito para formar um cerceamento entre ele e o mar, chegaria um tempo em que aquilo transbordaria, como aconteceu na vida desse homem. O cumprimento da religião, das regras e a vida que ele levava transbordou de tal forma que ele se lançou chorando, pedindo misericórdia. Sim. Transborda. É por isso que na existência ninguém volta, João. O leito vai requerer suas águas. E a gente vai vazar, não tem jeito. Não adianta trancar, a gente vai vazar. E é esse o grande problema, né? É que a gente fica se recusando a virar mar, né? A virar oceano. E o nosso destino é virar oceano, né? É perder as nossas águas na grandeza do oceano e tornarmos-nos oceano. Perder o limite do rio, né? Sim, claro. E entrar na grandeza, nas grandes margens do oceano, na profundidade do oceano, né? Incrível. E é isso, esse rapaz aqui estava tudo sob o domínio dele, a quantidade de dinheiro. Tem aquela outra parábola que fala do homem que quis construir mais depósitos, né? Esse aqui também, ele não queria perder o domínio do que era dele, não queria abandonar o que era dele, não queria seguir o rumo, deixar de ser rio e se tornar um oceano. Eu penso num homem extremamente ocupado, Lloyd. Se ele era dono de tanta herdade, ele estava sempre ocupado com a supervisão da sua terra, dos seus negócios, ok? Mas nem toda essa ocupação como forma de distração e tamponamento do vazio que ele tinha não era suficiente. Eu fico pensando que algumas pessoas fogem da vida buscando no trabalho que desenvolve a fuga para não encarar a realidade. A gente só está transferindo a crise, porque ela vai acontecer a qualquer momento. Se a gente não estiver disposto a encarar a vida de frente, se a gente não estiver disposto a encarar os vazios da gente, né? As escuridões do nosso interior, não tem jeito, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, a forma mais inteligente é encarar logo e resolver as questões. O problema dele, João, não era a riqueza que ele tinha, era o coração dele. Aquilo que falamos, a religião estava na mente, mas o coração, a riqueza estava no coração. Sim. E aí não deu lugar uma coisa para outra, não aconteceu. Sim. Exatamente isso. A questão dele não era ter dinheiro, e a questão não é o rico entrar no céu, é a dificuldade que esses lugares que obstaculam a relação entre o novelo do camelo e o buraco da agulha. É aqui que está, é essa miopia que não consegue colocar o fio do camelo no buraco da agulha. Porque a coisa é simples. Jesus nunca disse que um rico não vai alcançar o reino dos céus. Em lugar nenhum ele nunca disse isso. Ele fala da dificuldade que essa miopia produz, essa cegueira precoce que acontece na vida de quem tem seus olhos voltados para a riqueza. Ainda há pouco a gente falava sobre essa questão da riqueza também, que, e até foi uma palavra tua, o que adianta, não é? O que adianta a gente se lançar na direção das riquezas e se perder completamente da vida? Não tem sentido isso. São duas instâncias da realidade da nossa vida, né? Então, assim, como a gente precisa estar se movimentando, mais cedo ou mais tarde a gente vai encarar o peso do ter em relação ao peso do ser. Não tem jeito, ninguém escapa. Veja bem, o texto aqui, versículo 24, Jesus diz assim: quão dificilmente
entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas. As versões mais contemporâneas, elas vão nos dando a ideia exatamente, não é os ricos, é os que possuem riquezas. Ser rico não quer dizer possuir riqueza. Há muita gente rico com pouca riqueza, com poucos teres, porque a sua riqueza está na sua vida, está no seu viver, e não naquilo que lhe agregou à sua vida. Que está possuído pela riqueza. Aqui ele diz que os que possuem riqueza, ou seja, os que dominam, os que são dominados, os que têm, não são os ricos. Eu repito, há muitos ricos que não têm tantos teres, mas são homens ricos, têm liberdade, têm o coração livre, não estão presos àquilo que têm, nem aos seus afazeres. E, infelizmente, aqui fala-se de riqueza de bens, mas a gente está dentro também de um sistema, ou seja, há muitos clérigos que estão tão aferrados à sua riqueza clerical, à igreja que dirige, à quantidade de membros que tem, aos programas que tem da sua igreja, a dinâmica que corre, que não tem tempo para atender a necessidade de alguém, não tem tempo para bater um papo, para conversar com alguém. Não tem tempo para si mesmo. Se perdeu de si mesmo. Se perdeu no emaranhado dos teres e se perdeu de si mesmo. Não consegue tratar consigo mesmo, não consegue tratar com a sua família, não consegue tratar, não obstante isso que, infelizmente, famílias e famílias e famílias de clérigos não o seguem porque a sua atenção foi mais para o clero do que propriamente para a vida dos seus filhos. Sim. Me impressiona a resposta de Jesus para os discípulos que lhes perguntam, então quem é que tem essa chance, né? Quem tem chance de herdar a vida eterna? Ele diz, ninguém tem chance. Ninguém. Pelo próprio esforço. Se pensam que conseguirão por esforço próprio, ninguém tem chance. A única maneira é Deus agir, deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Então, não é uma questão de esforço próprio, é uma questão de deixar Deus agir. A questão é Deus no controle. Quando a gente estava falando desses caras que possuem riquezas, a impressão que me dá é que não só possuem riqueza, mas as riquezas os possuem também. Eles não só possuem, mas também são possuídos. Possuídos. É uma questão de casamento, né? Que possui é possuído. O dono da Maria, a Maria também é dona dele. Então, um possui o outro, né? Um é dono do outro. Aqueles que se sentem donos de riquezas, as riquezas também se tornam donas deles, não é? Essa é a grande questão e o grande nó. Ninguém tem chance. E Pedro aqui estava preocupado com essa situação, que ele perguntou, falando pelos outros, ele lembrou, nós não deixamos tudo para te seguir, né? Porque Pedro não deixou dinheiro, mas deixou o trabalho, a ocupação, não deixou riquezas, né? Mas ele deixou o trabalho, a casa, a sua esposa, e Jesus disse sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado a casa, o cônjuge, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, seus filhos, seja o que for, Pedro, sairá perdendo. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. Olha aqui. E no porvir a vida eterna. Será ainda maior esse prêmio, ainda maior. Digamos, a promessa do cêntuplo, né? Da multiplicação por 100, é uma coisa para o presente e a vida eterna por vir, né? Às vezes, esse porvir, ele incomoda tanto a vida das pessoas
Então, esperemos, porque o porvir virá. Vive como um peregrino, canta como um peregrino, se expressa como um peregrino e até quer viver como um miserável, porque seu objetivo é a vida eterna. Nosso objetivo aqui não é ter nesta vida, mas é garantido, é prometido, bem aqui, o versículo 29 diz que você receberá 100 vezes tanto. E a vida eterna. Por quê? Não é porque você deixou, é porque o seu coração se inclinou a isso. A questão está na inclinação do coração. A questão aqui não está no abandono. Pode até ser um abandono interesseiro, mas aqui o que a gente entende bem é que a questão aqui está no coração voltado para isso. João, o rio que se torna oceano tem a vida eterna desde já. Tem o oceano em si, é possuído pelo oceano. Não tem que ficar brigando com a existência, com as competições que a existência produz, porque quem descobre o oceano se torna um oceano com ele, não é? Então nós vamos ali tomar um café, queridos oceanos, e voltamos já já, logo depois do intervalo. Olá, gente. O último bloco da nossa programação de hoje, e nós já estamos no versículo 31 do capítulo 18, num conto de uma história fantástica, maravilhosa, que eu vou pedir à minha querida irmã para proceder à leitura desse verso 31, Lloyd. Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele e cuspir nele. Depois ainda irão matá-lo. Mas em 3 dias ele retornará vivo. Mas eles não entenderam absolutamente nada. Ele chegou à periferia de Jericó. E um cego estava sentado à beira da estrada, pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou: o que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima, estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Imagina aqui que nós estamos diante de um cego. Não sei se estamos falando exatamente de Bartimeu, não tenho muita clareza, mas Lucas narra não um cego de nascença, mas alguém que já havia enxergado e agora quer enxergar de novo, né? Quando ele se movimenta de Jericó para Jerusalém, ele encontra esse homem que o interpela. Era uma necessidade gritante. Ele estava ali pedindo esmolas, porque era o que lhe cabia naquele momento, né? Então, era um homem que vivia à margem, dependente da vida dos outros, dependente de... Inclusive, a informação de que era Jesus lhe foi dada por alguém. Ele não conseguia ver Jesus, perceber Jesus ali, não é? Então, você tende a se colocar um pouquinho na vida
de um ser dependente e ver que dificuldade a gente se encontra quando a gente se encontra nessa condição de dependente, né? Onde tudo que eu preciso fazer, alguém tem que fazer no meu lugar ou está me apoiando para que faça. Eu não consigo fazer sozinho. Minha autonomia está cerceada. O incômodo que esse cara vivia durante os anos que ele estava mendigando. E ele interpela Jesus e tem ainda a oposição daqueles que querem que ele se cale diante da sua forte necessidade. Agora, identificar Jesus como filho de Davi faz Jesus parar, né? Porque não era comum que isso pudesse acontecer. Ou seja, esse status messiânico que é dado a Jesus por ele, faz Jesus parar. A persistência dele em provocar Jesus para um encontro pessoal com ele, não é? Então, nós estamos diante de alguém que se parece muito com a gente em algum momento da vida, né? Que a gente está ali vivendo numa escassez enorme, se tornando insuportáveis os dias, e a gente está dando gritos para chamar a atenção de Jesus, né? Jericó, né? Jericó é uma estação que as pessoas precisam verbalizar, né? A gente vê aqui esse homem verbalizando, dizendo o que ele quer, Jesus insistindo com ele, o que você quer de mim? A estação de verbalizar. Aqui Jericó já é mais próximo de Jerusalém, né? Jesus está aqui no processo. Ele já falou da oração, da importância, ele já curou leprosos, veio lá de Samaria, mas quando chegou aqui em Jericó, aqui muros têm que cair, fronteiras têm que ser, né, cair, vir ao chão. E aqui me lembrei, aqui de Jericó, de Raabe, quando ela estava em cima das muralhas de Jericó, né, quando os espias foram até lá e ela precisou verbalizar o que ela queria, né? E ali, junto àqueles espias, ela disse, eu quero que a minha família seja salva. Igualmente este homem que conhecia que Jesus era filho de Davi, Raabe também conhecia o Deus de Josué. Eu ouço falar do seu Deus, eu conheço do poder que ele tem, e agora eu quero também sair deste lugar, dessa estação. Então eu vejo Jericó aqui, nesse momento, como essa estação de transformação. De mudança. Né? De mudança, eu preciso mudar. Esse cego dizendo, eu quero voltar a ver. Em Jericó, pessoas perderam o rumo, pessoas estão desviadas e elas querem voltar para chegar até Jerusalém, que é o meu destino final. Raabe, esse cego aqui, Raabe desceu do muro por onde? Pela uma corda, né, que diz que era cor de escarlate. Ali estava o que? O sangue de Jesus. A salvação daquela prostituta era o quê? O sangue do Cordeiro sendo passado sobre toda a família dela. E aqui está o próprio Jesus salvando este homem, que estava igualmente, né, Raabe, naquela condição, perdido. Então eu vejo assim, quando Jericó chegou aqui, eu digo, meu Deus, as muralhas de Jericó caíram. Aqui Jericó é esse lugar que eu tenho que confessar, que eu preciso de transformação, que eu preciso de dizer, basta, eu quero mudança na minha vida. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver Jesus, que eu não estou vendo. Eu já vi um dia, mas perdi a minha visão. E o Senhor disse aqui, então volte a ver, porque o meu desejo é esse, que você volte a ver. E mais uma vez Jesus diz, a tua fé te curou, tua fé, não é? E a tua fé te salvou. Curou e salvou. A fé que cura e que salva, né? Oh, meu Deus. Que salva desse sistema decadente, desse sistema presunçoso, arrogante. Esse homem teve sua visão restaurada, mas teve também sua vida restaurada. Né? E ele saiu glorificando. Não só ele, porque quando essas coisas acontecem em nosso destino, a vida de outros também são transformados. Porque aqui diz, todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Né? Jericó é um lugar de muitos encontros transformadores, né?
Tem muitos episódios que acontecem bem ali. Bem ali. Em Jericó, né? Quer dizer, próximo. Muitas vezes a gente se desvia. A gente está na caminhada. Olha aqui. Aqui é tão revelador isso. Nós estamos pertinho de entrar para aquela porta, naquele banquete, mas algo interrompe. Aí quando chega Jesus, quando chegam os espias, com aquela corda e diz, sai daí, Raabe. Você está em cima do muro. Raabe era uma mulher em cima do muro. É tempo. Jericó é esse lugar que nós não podemos mais ficar em cima do muro. Jericó é esse lugar que nós não podemos mais estar cegos. Temos que voltar a ver. Um lugar de muralha cair, né? Lugar de Jericó. Tem uma brincadeira que diz, Jerusalém está em pé. Jericó, sentar. É lugar de tirar tudo aquilo que é impedimento na nossa vida. Sim, sim. Nós já passamos aqui, lendo o texto, capítulo 18. A gente falou de crianças, ensinar crianças, educar crianças. E o que me leva a ver aqui é que esse cego, ou esse homem no momento cego, ele é tratado como um cego que parece ser uma pessoa inválida ou incapaz de qualquer coisa. Mas veja bem a resposta que lhe foi dada. Ele ouviu o burburinho e pergunta o que está acontecendo. Jesus vai passando. Ele não era um desconhecido a respeito de Jesus. Ele sabia de quem estava se tratando. Aquele cego tinha informações tão preciosas dentro de si. Ele tinha sido educado, ele tinha sido informado, creio eu, a respeito de Jesus, da salvação, do poder, da graça, daquele prometido que haveria de vir. Assim como aquele outro cego de Jerusalém, lembram-se da conversa daquele cego com os fariseus, com aquela turma? Um homem instruído. Quando perguntaram, disseram aos pais dele, esse teu filho... Não, perguntem para ele porque ele sabe tudo. Já tem maioridade. Já tem maioridade. Este cego aqui de Jericó era um homem instruído. Eu fico perplexo aqui quando apenas disseram, é Jesus. Aí disseram Jesus, como foi que ele chamou Jesus? Filho de Davi. Conhecia tudo a respeito. Estava faltando o encontro. Estava faltando o momento de encontrar-se com Jesus. Há tantas pessoas que conhecem tanto, que têm um coração tão voltado à semelhança de Nicodemos. Está faltando apenas o encontro. Está faltando apenas a oportunidade. Jesus passava pela última vez naquela cidade. Jesus estava indo rumo à sua crucificação. Era a última vez que ele passava por Jericó. Então, aquele cego estava ali e, ao ouvir falar de Jesus, ele não se deu por rogado como aqueles 9 leprosos lá de Samaria. Não, ele insistentemente, sabendo quem era Jesus. Essa é a história. Há tantos cristãos hoje que seguem uma religião, mas têm tanta dificuldade de saber quem é Jesus, de que ele é capaz. Sabe que ele cura, mas não sabe que ele cura, né? Então, eu fico perplexo em ver a profundidade do temor a Deus, do conhecimento que aquele cego tinha a respeito de Jesus. Quem é? É Jesus. Aí pronto. Ele começa chamando Jesus de filho de Davi. Semelhança daquela mulher que tentou fazer isso, mas ela não tinha autoridade para fazer isso. Aquele cego era judeu. Sim. Aquele cego se aproxima de Jesus, ou vamos dizer, aquele Bartimeu, se for ele na verdade. Tem tanta profundidade, tem tanta coisa boa no coração, está faltando oportunidade. E a hora que a oportunidade surge, ele não desiste dela. Ele corre na direção. Alguém lhe tenta impedir. Ei, tu é um cego. Jesus vai dar troco para um cego? Gente, Jesus dá atenção a qualquer ser humano. Sim. O texto bíblico diz, é ele que arranca do lixo, do monturo desvalido. Sim. E faz com que ele se sente entre os príncipes do seu povo. É ele quem pega a prostituta, a mulher que para a sociedade não tem nenhum valor e faz dela uma honrada mãe de família. Era nessa esperança, nessa expectativa que estava aquele cego. De cara que tu não vale nada. Ei,
Eu posso não valer nada, mas ele é Jesus, o filho de Davi, o prometido das nações. Ele tem tanta coisa boa para mim e eu vou lá. E Jesus não apenas atende à sua ansiedade física dos olhos, como vê o seu coração e diz, tem mais coisa para ti além da tua visão. Agora, você vê uma coisa, João e Lloyd. Ele era um cego mendigo. Quando ele interpela Jesus, o que é que um cego mendigo quer? Esmola. Esmola. Um projeto assistencialista. Eu sempre tenho minhas questões com os projetos assistencialistas. Aquele camarada não pede uma bolsa, não pede uma aposentadoria. O que ele pede é que ele quer tornar a enxergar. Ou seja, ele quer o protagonismo da vida dele. Ele quer a solução. Ele quer voltar a trabalhar. Exatamente. Ele quer voltar à vida. A trabalhar, a produzir, Sim. a ser quem ele era. Segundo alguns filmes que a gente vê, entende-se que ele era filho de um artífice. E aí criam mais alguma coisa, que foi aquele cidadão que fez as lanças, a lança que matou Jesus, e uma fagulha daquele artífice caiu sobre os olhos dele. Lembra? São filmes. Alguém inventou, criou isso que não é bíblico. Mas ele queria voltar a trabalhar. Ele queria voltar às atividades. Diferente. Me desculpem alguém que pode estar nos ouvindo nessa situação. De muitos que querem deixar todo o trabalho porque conduzir uma Bíblia é mais leve do que carregar uma enxada. Falar num púlpito é mais leve do que produzir um campo que alimenta muita gente. O cego não queria essa esmola, ele queria ver, queria voltar a trabalhar. É uma grande lição para nós. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero produzir. Não importa. Eu só quero ver. E depois de eu ver, eu me viro, eu trabalho, eu produzo. Sim. Não era um parasita. Sim, exatamente. Esse pedido que chama a minha atenção. Ele quer a sua recomposição na vida. Ele quer continuar vivendo, mais do que existindo, vivendo. E o pedido que ele faz a Jesus é para ressocializar-se, né? É para voltar ao movimento da vida. Bem diferente daquele que não queria ser curado porque as suas esmolas pagavam a sua conta, né? Ah, sim. Muitos estão assim, João. Atrás de um lucro secundário, fazendo da sua dor a sua grande vantagem. Muitos são assim. Há pessoas que definitivamente não querem ser curadas. Até Freud tem uma fala que é assim: antes de você propor curar o paciente, você precisa saber se ele quer ser curado, né? Porque às vezes você trabalha na vida de alguém que não quer ser curado, porque ele é alimentado, nutrido por todo esse lucro secundário, que a dor, a tristeza, a melancolia. Se alimenta disso, né? Sim, alimenta-se disso. É seu ambiente nutricional. Não quer ser curado, porque se for curado, toda aquela vantagem produzida pelo coitadismo dele, ele perde. Ele não é mais um cego mendigo. Ele perdeu a vantagem de receber esmola. Agora ele vai ter que segurar a mão na enxada, como disse João. Aí, não né? se sente digno da atenção dos outros, porque a atenção dos outros é voltada para a sua necessidade e não para si próprio. São pessoas que se sentem tão indignas que preferem chamar a atenção dos outros pela sua necessidade do que propriamente pela sua personalidade, por aquilo que ele é. Infelizmente, a gente tem pessoas vivendo em nosso meio com esse sentimento. Sim. E a gente tem aprendido aqui com esse cego. Ele era o quê? Um cego, pedia esmola. A primeira coisa que ele fez, segundo o relato de outros evangelistas, é jogar aquilo que lhe dava direito a pedir esmola. Lhe dava a garantia. Né? Era a sua identidade. E respaldava, ele identificava, era a sua capa. Jogou fora. Quero mais saber porque o Jesus que eu conheço, só falta me encontrar com ele, porque o que eu sei a respeito dele,
não interessa mais capa, não interessa mais nada. O que eu sei a respeito de Jesus me dá direito a me lançar sobre ele, largando a minha capa, enfrentando a multidão, porque eu sei que o que ele faz é profundo. É interessante, porque esses nativos de Jericó, eles conhecem bem, ó Deus, né? Eles têm esse conhecimento de Deus, né? Assim acontecia com Raabe, com Zaqueu, que a gente vai ver aqui também mais adiante, e com esse cego, né? Raabe, ela dizia, olha, eu conheço muitas coisas que o Deus de vocês fizeram. Eu sei o que ele fez por você no deserto. Eu conheço sobre os milagres, as maravilhas, mas estava em cima do muro. E aqui este homem sabia, conhecia quem era Jesus. É como você falou, pastor. Ele sabia quem era Jesus. Agora ele queria voltar. Era um desviado que queria voltar para a igreja. Era um desviado que queria ser ressocializado ali. Seja onde for, ele queria voltar, queria oportunidade. Né? E é isso aí. Essa autocomiseração que a gente está citando, ela estagna o ser humano na condição de miserável que é. Autocomiseração é esse sentimento de retroalimentação com o meu estado de miséria. Então, tudo que alimenta e retroalimenta o meu estado de miséria não me muda de posição, não me reabilita. É por isso que é tão difícil você tratar de pessoas que são possuídas pela autocomiseração. É difícil, porque elas vivem disso, elas tiram vantagem disso, não é? E tem que, é como esse cego, é Mateus que fala, né? Que ele rapidamente ele tira a capa e lança fora. Quer dizer, essas pessoas, se elas não querem continuar nesse caminhar, nesse proceder, elas têm que se levantar imediatamente. Olhar para aquele lugar e dizer, eu quero me desfazer desse negócio. O vitimismo, às vezes, não permite. Não permite. É uma lente completamente comprometida no olhar da vida. Sabe, esse vitimismo faz a gente navegar em péssimas condições para a vida. Autocomiseração e vitimismo estão na mesma casa onde a alma se ancora. Eu vou guardar minha capa, que um dia eu posso usar novamente. Exatamente. Eu vou guardar minha cama, porque... Vai que ele não me cura, eu vou precisar dessa capa de novo. Não né? O mesmo capítulo fala de dois seres antagônicos. Um que estava em desespero na alma e não quis abrir mão daquilo que tinha para sair desse desespero. O outro que decide voluntariamente abrir mão de tudo que possuía para ter essa aproximação, para viver, para seguir a Cristo. Né? Jesus está falando de pessoas e pessoas. A gente vê o homem rico, que mesmo sendo ensinado, não deixou o que tinha para seguir a Jesus. Falando de um outro homem, que não é por conta da sua necessidade, mas é por aquilo que ele sabia a respeito de Jesus. Aquele cego só foi atrás de Jesus porque ele sabia quem era Jesus. Aquele de Jerusalém, Jesus passa e diz que quer ficar bom, quero, então pode ver. Mas este outro não, ele correu porque ele sabia. Gente, saber quem é Jesus, lembra do Alexandre Bulhões, conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. É tudo. E querer mudar vai a reboque. Se eu não quero mudar, mesmo reconhecendo que Jesus é o Senhor, nada acontece na nossa vida, né? Eu acho que se eu não quiser mudar, não é porque eu reconheço, eu apenas sei. Eu apenas sei. Eu apenas sei que ele é Jesus. Como aquele homem, o rico. Bom mestre. Eu sei quem ele é. Mas reconhecê-lo implica em segui-lo. Reconhecê-lo implica em querer estar com ele. Abrir mão da sua própria miséria. Da sua identidade, de qualquer coisa. João, a miséria, ela também é um estado econômico, mas ela é um estado mental. Há miseráveis ricos e miseráveis pobres. A miséria pode estar na cabeça de um rico ou na cabeça de um pobre. Não tenha dúvida. Porque esse estado da miséria é um estado que não deixa você avançar, não deixa você progredir, ou porque você está preso ao tudo, ou porque você está preso ao nada. Para progredir, a gente precisa estar desprendido. Me lembro da fala de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. 3 níveis difíceis de se deslocar.
da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Só um homem desprendido fará de qualquer terra sua terra. Mas um homem que não se desprende, ele se perde dentro da sua própria terra, né? Gente, estamos chegando aí ao finalzinho, falta um minutinho. Lembrando que hoje é o nosso culto eucarístico. E nós convidamos você para participar com a gente. Venha, traga a sua família, esteja conosco. Venha participar conosco. Venha celebrar o cristianismo, a mesa do Senhor. Isto é um momento de celebração gostoso e a gente espera você aqui. Sim, nós estamos na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. Se você buscar no localizador, você pode ir lá no nosso @Igreja da Colheita, o nosso Instagram, que você vai encontrar o localizador lá para você não errar de endereço. Não vai se perder, né? É seguro e tem amplo estacionamento, né? Tem estacionamento. O local é seguro, não tenha medo, porque você saiu da área mais nobre, mas aqui é seguro. Sim. Graças a Deus, o nosso local é seguro e tem amplo estacionamento. Então, querer ver. Venha estar conosco. Um domingo muito abençoado para você. Amém. Um bom almoço. Daqui a pouquinho está chegando a hora de almoçar. Bom almoço para você e sua família. E nos encontramos novamente às 18h30. Aqui, se você vier presencialmente, se você nos assistir pelo YouTube, ou se você estiver nos acompanhando pela rádio, às 19 horas nós entramos na frequência da rádio com a transmissão da palavra ao vivo para todo o estado do Maranhão. Shalom. Paz, Shalom. queridos, a todos vocês.